Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Leiamos a partir do versículo 1 até o 11. Eclesiastes 2, de 1 a 11, que diz: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade. É correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amado, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória. Tem misericórdia, ó Pai, da minha vida. Tem misericórdia, ó Pai, da vida dos meus irmãos. Ó Deus, nesse momento queremos Te pedir que Tu fale aos nossos corações nessa noite, que Tu abra o nosso entendimento, para que Tua palavra possa permanecer, e que através da Tua palavra possamos vir a dar muitos frutos, a 100 por 1, de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, transforma nossas vidas através da proclamação da Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Ela que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela que é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Carecemos de Ti, ó Pai, carecemos do Teu auxílio, para que possamos verdadeiramente entender a Tua mensagem na noite de hoje. Mais uma vez te pedimos, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da vida dos meus irmãos. É em nome dele, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes não é um livro fácil, uma primeira vista.
Ele foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, com Batseba. E o próprio autor, lá no versículo 1, ele se intitula de O Pregador, cuja tradução, uma outra tradução seria sábio. E verdadeiramente Salomão era um homem sábio. Eclesiastes é um livro complicado, é um livro que muitas vezes nos assusta, porque muitas vezes nós não conseguimos compreender exatamente qual é a finalidade dele, o que ele está querendo nos passar. Mas, irmãos, sabemos que tudo que está nas Escrituras, ela é a inspiração de Deus. Então, se Deus preservou essa passagem, saibamos que tudo que está aqui é a inspiração de Deus. E também foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas as passagens nos assustam, porque às vezes nós não conseguimos entender, e às vezes também ela nos incomoda profundamente. Porque ela fala lá no íntimo do nosso coração. Ela fala aquilo que nós temos medo de falar. Tudo isso está expresso no livro de Eclesiastes. As pessoas têm uma relação estranha, usualmente, com esse livro. Primeiro porque, às vezes, tem gente que acha que ele é tão pessimista, que não entende por que isso aqui faz parte dos 66 livros da Bíblia. Outros dizem que nem mesmo é inspirado, porque muitas vezes aparenta estar indo em contrário com o que fala a própria Bíblia. O que devemos ter em mente aqui, meus irmãos, tudo aquilo que está escrito aqui não foi uma mera visão, não uma situação visionária do autor. Não. Tudo que está escrito aqui tem conhecimento de causa. Tudo que está aqui é a experiência própria do próprio rei Salomão. Não é fruto de imaginação, mas é fruto da vivência do próprio rei Salomão. Quando ele fala com autoridade, porque ele viveu exatamente aquilo que ele escreveu. Veremos hoje que o Eclesiastes, ou o pregador, ele apresenta aqui uma análise muito realista de como a alegria, as posses, os projetos, os trabalhos, os amores e tudo mais só trazem alegrias passageiras. E essa alegria passageira não preenche o nosso coração de forma permanente. Apesar de Salomão, numa primeira vista, nos propor uma visão de que a vida não tem sentido, uma visão até pessimista, o fato é que a passagem sempre aponta de maneira inequívoca para o supremo autor da história humana, que é Jesus Cristo. É isso que vamos tratar nesta noite. Antes de expor o texto, gostaria de fazer uma rápida introdução. Nós sabemos que existem muitos lugares belos no mundo. Imagino até que você já deve ter visitado vários desses lugares. A beleza, meus irmãos, ela está em toda parte. Por quê? Porque foi o próprio Deus que criou a beleza. Vocês devem estar se imaginando lugares belíssimos que vocês já visitaram. Pronto. Todos os lugares são criação do próprio Deus. Mas além dos lugares belos que nós já visitamos, tem outras coisas que também são muito simples, que nós gostamos de fazer. Alguns gostam de esportes, alguns gostam de correr, alguns gostam de malhar, alguns gostam de tomar vinho, alguns outros já gostam de café gourmet, outros já gostam de jogar um jogo online, outros viajar de férias, outros de ir em shoppings, outros de tocar instrumentos musicais e assim por diante. São coisas simples, mas que nós gostamos de fazer. Além disso, também nós gostamos de coisas grandes, coisas excêntricas. Por exemplo, imagino que alguém daqui já quer ver Paris do alto, lá da Torre Eiffel.
Outros já querem assistir um culto na Catedral de Westminster, lá em Londres. Outros já querem visitar os lugares por onde passou Jesus, lá em Israel. Não importa o que você quer. Todas essas coisas são muito boas. Todas essas coisas dão prazer. São belas. Mesmo porque nós somos atraídos pela beleza. A beleza nos atrai. Tudo o que é belo nos atrai. Entretanto, nós temos uma grande dificuldade. Por um lado, nós sabemos que é muito bom conhecer essas belezas, ter acesso a esses locais. E é por isso que nós temos oportunidade, nós queremos sim ir nesses locais, vivenciar, ter aquela experiência de conhecer locais belíssimos. E vamos nos deliciar certamente nesses locais. Só que, por outro lado, sabemos também, e o Eclesiastes nos fala isso constantemente, que essas coisas todas são inúteis. Essas coisas todas são vãs, no sentido de que a vida não está nessas coisas belas, não está. E essas coisas que são belas não satisfazem plenamente o nosso coração. Mas por que a gente gosta tanto dessas coisas boas da vida? Ora, simples, porque nós fomos criados por Deus para apreciar essas coisas belas. Lembra que eu falei? Todas as coisas belas foram criadas pelo próprio Deus. E Deus nos criou exatamente para isso, para apreciar essa beleza mesmo. Deus nos fez amar essas coisas, não pelas coisas em si, aí que está a vírgula, não pelas coisas em si, mas que através dessa beleza nos fizesse voltar o coração para Ele. Perceba a diferença que tem entre você apreciar uma obra bela, um local belo, simplesmente por causa daquele local, ou você apreciar aquele local sabendo que aquele local ou aquela coisa bela foi feita pelo próprio Deus. E dar honras e glórias a Deus por isso. A grande tragédia da humanidade é quando achamos que o sentido da vida consiste somente em apreciar essas coisas boas, essas coisas maravilhosas do mundo. Como se essas coisas boas fossem a própria finalidade da nossa vida. Hoje a Bíblia vai nos mostrar que não é assim. Veremos que as coisas belas e boas da vida devem sim ser usufruídas por nós, mas que a finalidade dessas coisas belas é servir para nos direcionar ao Criador. Se você tentar usar de uma outra forma a coisa boa, essa coisa boa vai virar vapor, vai virar vaidade, simplesmente porque tudo isso é vaidade. De acordo com Eclesiastes, é correr atrás do vento. Dividi essa pregação em 3 pontos. O primeiro ponto fala da vaidade e da alegria. Tem Eclesiastes 2, versículo 1 até o 3. Vamos ver qual é a vaidade da alegria. Diz o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Salomão agora está falando da alegria. No capítulo 1, Salomão passou um bom tempo investigando uma questão da vaidade do conhecimento. Inclusive, no capítulo 1, 17, 18, diz o seguinte: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então, gastou-se boa parte
falando sobre a vaidade do conhecimento, no capítulo 1. Agora, Salomão decide, então, conduzir o que a gente chama de experimento controlado. Ele falou, não, já que o conhecimento não deu certo, vamos agora tentar preencher o meu tempo com alegria, com riso, com entretenimento, com vinho. Quem sabe eu não vá encontrar o sentido da vida. Interessante é qual foi a conclusão do pregador. O riso é bom, mas o pregador diz que é loucura, é vapor, some rápido, e a alegria não serve para nada. Tudo é vaidade. Já que você falou muito sobre vaidade, a palavra vaidade no original não quer dizer gastar horas à frente do espelho. Vaidade, no contexto dessa passagem, quer dizer algo que é transitório. Tanto é que muitos associam essa palavra com o vapor. Vapor que surge e depois não existe mais. Algo que é transitório, que é difícil segurar, algo que está no momento e depois não está mais. Também pode ser traduzido como algo que é inútil. Isso é o significado da palavra vaidade. Já a palavra loucura, que lemos aqui, né, foi falado, que lemos que o riso é loucura. Essa palavra loucura, no original, tem um significado interessante. Essa palavra pode significar várias coisas, inclusive louvor. Mas dentro do contexto dessa passagem, sabe o que quer dizer? Quer dizer fingir-se de doido. Fingir. No contexto, significa fingir o riso. Aquele sorriso que é fake, que é falso. Pronto, é exatamente isso que está sendo falado aqui. Essa loucura quer dizer fingimento, não é verdadeiro. Já no verso 3, Salomão inclui o vinho. O vinho que é tido como a bebida da alegria. Salomão pensou, vamos ver se o vinho vai resolver. O problema, meu irmão, não está no vinho em si. Tanto é que tem diversas passagens bíblicas que nos recomendam que tomemos vinho. Inclusive, Paulo a Timóteo recomenda que tome vinho porque ele tinha problemas estomacais. A questão não está em tomar o vinho. A questão está em você se embebedar com o vinho. Esse é o problema. Por isso é que provavelmente o Salomão, ele busca satisfação só no degustar do vinho. Porque ele diz, olha o que ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. O que os teólogos afirmam que essa passagem quer dizer é que ele não tomava o vinho para se embebedar, ele tomava o vinho para degustar. Ou seja, Salomão não caiu no bebedeiro. Tudo indica que Salomão não caiu na bebedeira. Ele testou, apreciou o vinho, amou o vinho, com o objetivo de quê? De obter o sentido da vida. E, cá entre nós, ele deve ter provado os melhores vinhos da época, porque ele tinha condições de ter os melhores vinhos da época. Só que qual é a conclusão? Também o vinho não resolveu. Salomão tentou e nós também tentamos. Não vamos só culpar Salomão, não, porque nós tentamos também, talvez não com vinho, mas nós queremos também buscar essas coisas boas, uma comida saborosa, um café diferenciado, um hambúrguer diferenciado. Nós também queremos provar, nós queremos ter acesso a essas coisas. A minha oração é que não é pecado você querer essas coisas. O que é pecado é você achar que essas coisas vão te dar sentido para a tua vida. O segundo ponto dessa pregação fala sobre a vaidade das posses. Baseado em Eclesiastes 2, versículos 4 a 8, vamos ver como é que seria a vaidade das posses. O que nos diz a palavra? Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie,
Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. O pregador buscou satisfazer o seu coração com grandes obras, com grandes projetos. É o que acabamos de ler. Não sei se vocês se atentaram para as frases que estão aqui escritas. Ele concentra tudo nele. Veja as expressões. Eu empreendi, eu edifiquei, eu plantei, eu fiz jardins e pomares, eu fiz açudes, eu comprei, eu possuí, eu amontoei, eu provi-me. O que acontece? Certamente Salomão fez grande o seu nome, realizou grandes coisas, tinha prata e ouro, tinha servos, tinha opulência, tinha admiração, era o rei mais sábio. E Salomão criou para si todo um paraíso aqui na terra. Mas isso resolveu o problema do íntimo do coração dele? Também não. E isso também não resolveu o problema dele. Trazendo para nós, será que nós também não queremos fazer grandes coisas? Fazermos grandes projetos? Nós também queremos criar coisas que causem impacto, coisas que sejam duradouras, coisas que enchem nosso coração. Para alguns é a casa dos sonhos, para outros pode ser manter o seu corpo com a barriguinha de tanquinho, para outros é uma carreira monumental, ser admirado por todos, para outros é receber likes e ter milhares de seguidores nas redes sociais, para outros é ser inspiração, para outros é ter uma família exemplar, filhos bem formados, com mestrado, doutorado. Para outros pode ser até ser um singelo lugar de mato verde para plantar e para colher. Irmão, seja qual for o projeto, o objetivo da nossa vida é atingir esses projetos. Nós temos projetos, e não estou dizendo que é errado, que é pecado ter esses projetos, não. O que eu estou dizendo é que que a Bíblia está dizendo que ter esse projeto também não vai te dar o significado para a tua vida. O problema, irmãos, é que nós somos enganados, achando que fazer grandes coisas vai preencher o vazio do nosso coração. Veja que Salomão tentou diversos projetos. Ele tinha dinheiro, ele tinha tempo, ele tinha tudo que era necessário para realizar esses projetos. Mas tudo isso não resolve o problema do vazio do coração. Talvez você esteja pensando, se eu fosse Salomão, eu teria dinheiro, eu ia resolver todos os meus problemas. Será? Se você tivesse muito dinheiro, talvez você faria aquela viagem que você sonha lá para a Europa. Aí você ia se encontrar lá na Europa. Não há nenhuma chance de vir acontecer. Quantos daqui já não viajaram para a Europa e mudou alguma coisa? Se você tivesse dinheiro, talvez você queria ter aquele carro última geração, automático, aquele carro que você fala e ele dirige por você. Aí sim, tendo um carro desses, você vai encontrar o sentido da vida. Sem chance também. Se você tivesse dinheiro, aí você teria tempo para escrever o seu livro.
Algumas pessoas daqui já escreveram livros. Você teria tempo para escrever o seu livro. Mas será que você escreveu o livro ia te dar o sentido da tua vida? Também não. Tá, tudo bem, então, montar a tua empresa. Alguém aqui está querendo montar a sua empresa. Então, tendo dinheiro, dá para montar a empresa. E montando a empresa, você teria o sentido da vida. Também não. Irmãos, mesmo sem ter dinheiro, todos nós queremos fazer algo grande. E será que fazer esse algo grande, o sentido da vida mudaria? Será que se você se tornasse... Você não tem muito dinheiro, mas você quer se tornar agora o melhor desenvolvedor de software. Será que isso vai mudar? Você ser o melhor desenvolvedor de software da humanidade. Vai mudar o sentido da tua vida? Ou você ser um grande artista? Ou um grande professor? Ou um grande médico? Ou um grande advogado? Ou um grande... o que for. Salomão diz, isso tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Estamos agora numa encruzilhada. Porque a pergunta que vocês devem estar se fazendo, que eu me fiz também é, o que é viver, então? O que é obter esse sentido da vida? Baseado ainda no texto, vamos ter um vislumbre do que é isso. Vislumbre. Porque, versículo 9 e 10, o Eclesiastes responde essa pergunta inquietante, que é, o que é viver? O que diz versículo 9 a 10? Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Coloquei em destaque o pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele disse que era um homem sábio, e era o mais importante dos sábios que viveram antes dele. Diz também que tudo que ele desejou, ele obteve, mas algo que eu achei muito interessante, que vale a pena explorar um pouco mais, é, ele se alegrou, ele sentiu prazer nessas coisas todas, e diz que esse prazer foi como uma recompensa para ele. Mas o que é viver? Se você acha que vai ser feliz nesta vida trabalhando, produzindo, sendo útil, sendo criativo, não estou dizendo que é errado você fazer isso. Eu estou dizendo que você quer depositar todas as suas fichas nisso para ser feliz, com certeza você não vai dar certo. Se você acha que vai ser feliz vivendo um grande amor, ou acumulando riquezas e bens, ou sendo bem remunerado, ou se divertindo, ou degustando um bom vinho, ou lendo uma boa poesia, ou tendo amigos de verdade, se você pensa que para ser feliz tem que ter isso, o Eclesiastes diz que nós estamos redondamente enganados. Por quê? Porque o pregador, Eclesiastes, fez tudo isso, e não encontrou a felicidade em nada disso. Ele fez tudo isso e não encontrou razão de viver nessas coisas. Agora, se viver não é trabalhar,
Se viver não é gerar riquezas. Se viver não é tornar-se útil, não é ser produtivo. Se viver não é comer pizza com familiares e amigos. Se viver não é fazer poesia. Se viver não é tomar um bom vinho. Se viver não é construir uma grande família, gerar filhos. O que é viver então? Uma alternativa seria dizer, então eu tenho que abdicar dessas coisas. Vou ser um ermitão. Claro que não, não é isso. Porque se as coisas boas não trazem a felicidade, a ausência das coisas boas também não trazem. A questão não é isso. A felicidade não é uma questão de ter ou não ter as coisas, não é isso. A saída está no próprio texto que diz, pois eu me alegrava em todo o meu trabalho, que o texto é a minha fadiga, em todo o meu trabalho eu me alegrava. E isso era recompensa de todas elas. O problema, meus irmãos, é que, de acordo com Eclesiastes, nós fazemos as coisas esperando que a gratificação ela venha depois. Só que a gratificação não vem depois. Por quê? Porque a felicidade não é no depois. A felicidade é no durante. É no enquanto. Importante. Não estou dizendo que você não tem que ser, não, você tem que ser inconsequente e não se precaver com o futuro. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que aproveite o momento. Viver o enquanto nos diz que estamos vivendo. Quando você assiste um filme, o seu prazer está enquanto está sendo filme ou é depois? Um ano depois, muita alegria, achei aquele filme um ano atrás. Não, é durante. É durante. Quando você está com fome, o seu prazer é enquanto está comendo ou depois de uma semana? É durante. Se você recebe um abraço, tua esposa, do teu marido, enfim, do teu filho, enfim, de alguma pessoa querida, não é naquele momento que você sente maior prazer, maior satisfação? Pronto, é exatamente isso que o Eclesiastes está nos dizendo, que é enquanto, não é depois. Viva a porção da felicidade enquanto estiver fazendo alguma coisa. Ficar esperando a gratificação posterior é ilusório. Isso é correr atrás do vento. Isso é que é correr atrás. Isso é que é a vaidade. Ficar esperando que aquilo vá durar eternamente. Mas o que é vaidade? Não é exatamente a temporalidade? Não é aquele sopro? Não é aquele vapor que você não consegue segurar? É exatamente isso que está nos dizendo. Quando você vive o agora, você vive na hora certa. O momento é agora. Você vai se alegrar com o seu trabalho. Você vai se alegrar com o teu lazer. Você vai se alegrar com a tua família. Você vai se alegrar com teus amigos. Você vai se alegrar com tuas viagens. Você vai se alegrar quando você vê uma obra belíssima da natureza. Por quê? Porque todas as coisas vêm de Deus. E Deus nos dá isso para que usufruamos dessas coisas todas. Tudo isso vem da mão de Deus. Seguindo, lá no final do capítulo 2, versículo 24 e 25, olha o que nos diz. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Aqui está a chave da questão. Pode comer, beber? Pode. Pode se alegrar? Pode. Porque tudo isso vem da mão de Deus. Porque se você estiver separado de Deus, quem
vai poder comer? Quem vai poder alegrar-se? Ninguém. Porque todas as coisas foram colocadas para que isso viesse a nos aproximar de Deus. É como se fosse um canal para Deus. Todas as coisas. Gostaria de concluir essa pregação falando do porquê Deus fez temporário essas coisas boas. Toda a beleza e alegria do mundo foram criadas por Deus, com o simples objetivo de conduzir todo o nosso afeto, toda a nossa dedicação, todo o nosso amor somente para Ele. Deus é um Deus zeloso. Ele não abre mão disso. E é exatamente por isso que Ele fez vaidades, ou transitórios, os prazeres e as belezas terrenas, a fim de que nós pudéssemos experimentar esse prazer. Só que esse prazer, ele é temporário. A maravilha e a satisfação final não é naquele prazer, mas é no que vem junto com ele, que é estarmos plenos, em comunhão, em relacionamento, na presença de Deus. Esse aqui que é o diferencial. Senão tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é como um sopro. Quando você pensa que amizade, ou riqueza, ou viagem, ou casa, ou enfim, qualquer coisa é o teu destino final, você logo começa a perceber que aquilo que te fascinava já não fascina mais. Por que isso acontece? É porque tudo isso é vaidade, é um sopro, é um vapor, é inútil. É algo que vislumbramos que de vez em quando, mas quando tem uma olhada de novo já sumiu, é com aquele vapor. Sumiu. E essas coisas boas da vida, meus irmãos, são indicadores, são sinais, são indícios, são aqueles sinais de trânsito, dão uma dica, dão as pistas, pistas, de algo muito maior e muito melhor, que é estar na presença de Deus. Todas essas coisas boas nos direcionam para estarmos na presença de Deus. Eu sei que existem pessoas que tentam fingir, como aquela palavra loucura, que fica fingimento, é a palavra loucura, fingir que o vazio não existe, mas não existe, e tentam preencher, abafar, se esquivar do problema, geralmente criando algo grande para colocar no lugar, ou simplesmente satisfazendo com as pistas, com os indícios, né, com as sinalizações, com aquilo que Deus colocou. Mas Eclesiastes nos adverte, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Com aplicação, irmãos, talvez a mensagem mais importante do que nós acabamos de ler é que para toda vaidade, toda e qualquer vaidade do Eclesiastes, a resposta sempre é Cristo. De acordo com 1 Coríntios 1:24, nos diz que Cristo, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O que significa Eclesiastes mesmo? O sábio. Texto paralelo. Cristo é o verdadeiro sábio. Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Porque enquanto o pregador buscava alegria nas coisas terrenas, Cristo pede que os discípulos fiquem cheios de alegria dele e que a alegria seja completa. A alegria tem que ser transbordante, de acordo com João 15:11. Encham-se da minha alegria. Foi Cristo que falou isso. Enquanto o pregador busca as riquezas do mundo,
Cristo pergunta: que proveito tem um homem se vier a ganhar o mundo todo e vir a perder a sua alma? Lá em Marcos 8:36. Ou em Mateus 6:19-21, Jesus adverte contra a busca de riqueza nessa vida, enfatizando que o tesouro deve ser buscado nos céus, quando diz: não acumuleis tesouros para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Enquanto o pregador realizou grandes obras e grandes projetos, o salmista diz: mostra-me o caminho por onde devo andar. Ou seja, ao fazer qualquer obra, qualquer projeto, peça direção do Senhor. Em outra parte, Salomão diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos, lá em Provérbios 16:3. Ou seja, se você quer que os seus planos sejam bem-sucedidos, então confia ao Senhor tudo o que você faz. A função de Eclesiastes, como eu falei, é palavra de Deus, é inspiração de Deus, é oferecer a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com os quais aqueles que não conhecem a Deus têm de lidar. Se esse, meu irmão, é o seu caso aqui, o conselho de Deus é que você se arrependa. Arrependa-se. Porque para você retirar esse vazio, a única forma é você preencher com Cristo. Não existe uma outra forma. Arrependa-te. Aqueles que não têm fé em Cristo não têm salvação. É simples assim. Não tem fé em Cristo, você não tem salvação. Porque a única forma de nós chegarmos a Deus é através de Cristo. E se não há salvação e não há Deus, então não existe propósito nenhum na vida. Porque a vida é o próprio Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se você vive essa vazio no coração, não está preenchido com o Espírito Santo, com Cristo, como não existe propósito na tua vida, então faço minhas as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15:32, quando ele disse: então, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Vida sem vida eterna não é vida, é morte. Repetindo, vida sem vida eterna não é vida, ela é morte. Realmente, irmãos, o mundo debaixo do sol, longe de Deus, é frustrante. Longe de Deus. É frustrante, é cruel, é injusto, é breve, é só vaidade. No entanto, para aqueles que são de Cristo, a vida aqui é só uma leve sombra das glórias que ainda estão por vir. Isto é, um paraíso que está reservado para todos aqueles que creem em Cristo. E esse paraíso só é acessível por meio de Cristo. Fora de Cristo não tem como você acessar a esse paraíso. Importante frisar mais uma vez: cada decepção, cada vaidade só tem solução em Cristo, que é a verdadeira sabedoria de Deus. Curve suas frontes, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos tributar a Ti toda a honra e toda a glória. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por esses ensinamentos que Tu propuseste para nós nessa noite. Que, ó Deus, possamos sair daqui, ó Pai, não somente cheios do conhecimento, que é importante, é claro, mas que não paremos somente no fato de nós conhecermos. Não, nós queremos absorver, queremos
que a Tua palavra possa permanecer em nós, que possamos vir a dar frutos, que possamos pôr em prática aquilo que ouvimos de Ti nessa noite. Ó Deus, muitas vezes nós temos um coração rebelde, coração duro, mas Te rogamos, ó Pai, que Tu transforme nossos corações, transforme nosso coração de pedra em corações de carne. Ó Deus, muito obrigado porque Tu nos falaste nessa noite a respeito de vaidades, vaidade da alegria, vaidades das possessões, mas sabemos, ó Pai, que todas essas coisas só são úteis se elas forem utilizadas para nos direcionar para Ti, para ter um relacionamento contigo, para dar glórias a Ti, reconhecendo, ó Pai, que tudo vem de Ti, que nós, ó Pai, criados por Ti, também devemos voltar-nos para Ti e para Ti somente, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Senhor das nossas vidas. Ó Deus, nos abençoa, portanto, e continua falando nos nossos corações. Carecemos, ó Pai, do Teu cuidado, como Tu tens como Tu tens feito, tens tido um cuidado todo especial por cada um de nós. Mas, ó Deus, fala nos nossos corações ainda, continua trabalhando nossas mentes durante essa semana, todas as ministrações que foram feitas nesse dia, para que possamos verdadeiramente sermos, como diz a Tua palavra, aquele obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Ó Deus, ser com essa Tua igreja, ó Pai, aquela igreja ser nesse local, ser com todas as igrejas também, ó Pai. Abençoa-nos, portanto. Tudo isso que eu Te oro é cheio de gratidão no coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.